Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas outras ferramentas estatísticas que a gente trabalha no laboratório. Essas que eu vou trazer é de uso diário, tá? Então se você não trabalha, é bom vocês começarem a utilizar essas ferramentas. O que eu vou trazer aqui para vocês pode ser simples, básico, mas tem alguns profissionais que acabam não entendendo ou até mesmo iniciantes na área que não sabem a utilização ou como utilizar, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês é a média, o desvio padrão amostral e a variância, tá? São três ferramentas super importantes para a gente calcular as medições, fazer o tratamento de dados a partir das nossas medições. E principalmente o pessoal que está entrando no laboratório, está começando agora, não conhece muito bem essas ferramentas, não aprende ou acaba esquecendo, só que essas ferramentas são de uso diário. Outra ferramenta que eu vou trazer também para vocês é o coeficiente de variação. Bom, então vamos começar esse vídeo. Bom, pessoal, aqui trazendo bem simples, tá? Essas definições vocês vão acabar vendo na internet mesmo, não tem muito o que fugir. Eu vou trazer principalmente, que eu quero que vocês entendam, é a aplicação disso no Excel, que vocês vão utilizar muito as fórmulas, como que é feito o cálculo. Primeira coisa aqui que eu vou trazer a média. A média basicamente é a soma de todas as medições que você obteve, dividida pela quantidade de análises, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente tem 5 análises que a gente refez, né? E a gente teve esses valores de 30, 45, 32, 40 e 35. Como se calcula a média desse conjunto de dados? A gente vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade de análises. Então, a gente pode ver aqui, ó. Então, somamos todos esses valores e dividimos por 5, que é a quantidade de análises, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso, com esse cálculo, a gente tem uma média de 36,4 ppm, tá? Que eu estou trabalhando neste exemplo aqui pela grandeza de ppm. Então, esse é a nossa média. Vou trazer aqui para vocês também bem rápido a fórmula da variância. Pessoal, estou passando rápido porque eu quero mostrar principalmente na planilha como se trabalha, tá? Que eu vou estruturar melhor como que funciona esses cálculos. A variância é essa fórmula, você jogando no Google você vai achar isso, tá? Não é algo difícil. Ela é representada por essa letra S ao quadrado, tá bom? Ela tem o somatório da diferença entre a média do valor que a gente obteve pelo valor das medições ao quadrado, tudo isso dividido por n-1, tá? Esse n-1 representa que é uma variância amostral. Se fosse uma variância populacional, a gente não teria esse menos 1 aqui no nosso cálculo, tá bom? Então a variância ela representa por esse S ao quadrado. Já o desvio padrão, ele é representado só por S. Por quê? Essa potência acaba passando para o outro lado da equação, fazendo um sinal de raiz quadrada, tá? Ela pode ser representada apenas por S ou dp, tá bom? Esse é o desvio padrão. Então, basicamente, é a mesma forma, só faz uma raiz quadrada aqui. E, por fim, temos o coeficiente de variação. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso desvio padrão amostral, que é o S, e dividir pela nossa média. E, normalmente, a gente multiplica por 100. Pela porcentagem, a gente avalia a porcentagem do desvio, a variação que teve dos nossos resultados. Vamos passar por Excel para vocês entenderem como que funciona esses cálculos. Bom, pessoal, passando aqui na nossa planilha, tá? Bem simples aqui, estou utilizando o Google Planilhas, tá? Talvez algumas fórmulas sejam um pouquinho diferentes do Excel, tá? Que a gente está habituado a trabalhar, principalmente por causa do idioma, né? Normalmente aqui no Google Sheets é inglês, tá? Então vai ter algumas coisas diferentes, mas assim, não vai fugir muito não, tá, pessoal? Então se você for calcular média, por exemplo, você vai utilizar average, tá? Que é a média em inglês, mas não vai fugir muito não, tá bom, pessoal? Ó, nosso exemplo aqui, temos esse daqui, esse conjunto de dados, tá? Vamos supor que eu fiz uma análise X e fiz 10 repetições, tá bom? 10 procedimentos, enfim, iguais, e obtive estes valores aqui. Vamos começar a calcular a média. Já mostrei o exemplo para vocês no slide, mas vou mostrar aqui como se calcula no Excel, tá? Além de você calcular na calculadora, que é somar cada um desses, dividir pela quantidade, que a gente, no caso, vai dividir por 10. Aqui no Excel é muito mais simples, tá? Vou colocar aqui, ó, embaixo, média. Aqui na célula ao lado vou colocar igual. No caso aqui, o Google Sheets ele já está identificando para mim que é média, tá? Se ele não faz isso automaticamente, não tem problema. Você vai apertar igual e escrever média, tá?
e ele vai automaticamente já puxar para você normalmente a primeira linha. Se tiver em inglês, é como disse, você vai escrever average, tá? No caso, ele não vai puxar para mim porque está em português, então por isso que ele acaba não reconhecendo. Então vamos lá, média. Vou selecionar, ele automaticamente já seleciona para mim os itens que eu quero fazer a média, mas vamos supor que ele não faça isso. Posso selecionar com o mouse aqui, tá bom? Então é de A2 a A11, tá? Onde estão os meus resultados, e só dá um Enter. Ele vai dar uma média de 34,6 ppm, tá bom? Vou colocar aqui, ó, em destaque, ppm. Beleza. Agora vamos começar com um pouquinho, vamos começar a aprofundar um pouco mais nessas ferramentas. Vamos começar com a variância. Bom, pessoal, vou começar a fazer primeiro na equação aqui no Excel para ser mais rápido, tá? Como a gente faz? Aperta igual. No caso aqui eu vou apertar var e vou selecionar essa aqui, variância amostral. Delimito aqui os meus resultados e dou um OK. Tem o meu valor de variância. Vou passar ele aqui para o lado e destacar variância, tá? Já vou fazer passo a passo como funciona o cálculo, tá? Isso daqui eu estou mostrando porque é algo mais automático, mais fácil e ágil para você começar a trabalhar já. Mas depois que eu fazer as últimas ferramentas aqui, vou começar a fazer manualmente para que vocês possam entender como que é o cálculo por dentro, tá? Vamos fazer o desvio padrão amostral? Vou apertar igual, desvpad, tá? Isso normalmente também tem no Excel, tá? Do próprio computador, não precisa ser necessariamente só do Google Sheets aqui, do Google Planilhas, tá? No Excel do computador também é a mesma fórmula, tá? Desvpad, tá? Desvio padrão amostral. É sempre esse aqui de baixo, tá? Esse daqui não considera, é o de baixo. Desvpad A, porque é amostral. Faço da mesma maneira, delimito todos os meus resultados e tenho um valor de desvio padrão amostral. Quer confirmar que realmente é essa fórmula? Deixa eu ensinar um truque para vocês. Lembra que na apresentação que eu mostrei para vocês? Lembra que eu mostrei para vocês que a variância é o valor de desvio padrão ao quadrado ou inverso, né? O desvio padrão amostral é a raiz quadrada deste valor de variância. Como a gente faz só para tirar dúvida? Vamos pegar esse valor de desvio padrão amostral e elevar ao quadrado, tá? Ó, percebe que ele dá o mesmo valor, tá bom? Isso daqui é só para vocês verem como que é interligado essas duas fórmulas. Agora vamos fazer o nosso CV, que é o nosso coeficiente de variação. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai apertar igual, pegar nosso desvio padrão amostral e dividir pela média. Normalmente a gente multiplica por 100, tá bom? Então aqui, colocando essa ferramenta de porcentagem, a gente tem um desvio padrão amostral de 10,39%. Em um dos vídeos falando sobre o teste Q, tá? Vou deixar aqui até um card falando para indicar para vocês assistirem depois. Normalmente a gente no laboratório sempre tenta, como meta, atingir 1% ou até menos, tá bom? Isso representa o quê? De 1% para baixo, que a gente está tendo uma maior precisão nos meus dados aqui, tá? Um coeficiente de variação de 10% não é considerado algo muito preciso, tá bom, pessoal? Então sempre é recomendado de trabalhar de 1%, chegar pelo menos perto de 1%. Vamos fazer o cálculo manualmente para vocês entenderem? Agora pulando para uma parte mais teórica mesmo, para vocês verem como que funciona. Vamos começar aqui. Então a gente tem a nossa média e temos esses nossos valores. Vou puxar, copiar e colar aqui do lado para fazer manualmente para vocês entenderem como que é. A gente sabe que a nossa média é o quê? 34,6, certo? Vou puxar todo esse valor aqui para ficar alinhado aqui, vocês vão entender o porquê. O primeiro passo que a gente faz no cálculo, vamos considerar que acabou a energia do seu laboratório e você precisa fazer esse cálculo urgente. E o que a gente faz? A gente vai fazer dessa maneira. Então a gente vai pegar o x, i, que é o valor da medida, tá, que a gente tem, por exemplo, nessa primeira linha é o 31, menos a nossa média, xm, vou colocar xm como média. Então a gente vai fazer isso para cada um dos resultados obtidos. Falar igual, tanto faz a ordem, tá bom, pessoal? xi primeiro ou xi depois, tanto faz a ordem. Por quê? Você vai levar esse valor ao quadrado. Então se tem um valor negativo, quando ele for elevado ao quadrado, no final vai dar positivo. Então não tem importância a ordem aqui, tá? Então vou pegar aqui o meu valor e subtrair pela minha média. Aqui ele já vai fazer o preenchimento automático, vou colocar OK.
O que eu vou fazer aqui agora? Agora ele vai ser esse valor, xi menos xm ao quadrado. Então, vou pegar todos esses valores aqui, ó, dessa coluna, e elevar ao quadrado. Então, vou pegar isso elevado ao quadrado. Preenchimento automático, é uma maravilha esse preenchimento automático que facilita a nossa vida. Então, deu esses valores, tá bom? O que eu vou fazer agora? O somatório, que é representado na equação pelo símbolo sigma, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o meu somatório, de todos esses valores. Então, eu vou pegar igual, sum, é que sum é em inglês, né? Então, soma, vem aqui, seleciono tudo. Somei todos os meus resultados. Não vou dar preenchimento automático porque não faz sentido, porque eu juntei toda essa coluna em uma célula, tá? Esse é o somatório. Tendo o somatório, o que eu vou fazer agora é o somatório, vou colocar como som aqui, dividido por n-1. O que é esse n-1? É a quantidade de análises menos 1. Então aqui no meu caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 análises. Menos 1, 9. Então vou pegar esse somatório que eu obtive, 116, e dividir por 9. Olha a nossa variância aqui, ó, que eu tinha falado. Beleza? Miguel, eu quero desvio padrão. 10. Vou colocar só 10 para ficar mais fácil. Faço a raiz quadrada desse cara aqui. Raiz. Pronto. Temos aqui nosso valor aqui. 359. Quero fazer o coeficiente de variação? Fácil. Pego este meu valor de desvio padrão, divido pela média, vou pegar essa aqui mesmo, e multiplico por 100, tá? Vou colocar no ferramenta de porcentagem. Basicamente isso, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, espero que ficou fácil a compreensão dessas ferramentas. Para quem já trabalha na área, isso daí é muito simples, tá? Acaba sendo até conta de 1 mais 1 para quem já está trabalhando no dia a dia. Mas para você que está começando no laboratório, você vai utilizar muito essas ferramentas. E o principal que você vai utilizar é o coeficiente de variação, querendo ou não, tá? Você vai trabalhar com o desvio padrão, mas principalmente o coeficiente de variação. Essa é a ferramenta principal, é a média, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Tem o vídeo do teste Q, falando sobre o teste Q, que é um teste, uma ferramenta estatística antes da gente entrar com essas ferramentas. Vou deixar o card, como eu já falei no vídeo, para vocês poderem acessar esse vídeo, tá? Então, esse teste Q é um teste que a gente utiliza primeiro, antes de vir com essas ferramentas que eu apresentei no vídeo de hoje. Beleza? Pessoal, se você gostou do conteúdo, aprendeu, deixa seu curtir aqui, se inscreva no canal, acompanhe também a Erlen Treinamentos no Instagram, tá? @Erlen Treinamentos, tem aqui na descrição. E a gente se vê numa próxima. Até mais!